Piracicaba, boa noite a vocês todos que veem a gente pela internet também. Nós estamos aqui já há 2 semanas, né, tratando de um assunto, todos os caminhos levam a Deus. Nesse programa que nós estamos fazendo aqui para você, que é o 3º programa que a gente está fazendo, a gente vai estar tratando de um assunto interessante, que é o caminho, que é Jesus, respondendo aos caminhos, que são todos os tipos de religião. Boa noite a você que está nos ouvindo, boa noite, pastor Ladislau. Tenhamos um bom programa esclarecedor nessa noite. Estamos aqui em Piracicaba, né, falando com nossos irmãos, e a semana passada nós deixamos aqui claro a respeito da formação espiritual do Brasil, que é essencialmente espírita, né? E por isso então a gente percebe que há grandes problemas, há grandes dificuldades de que a religião de Jesus, ou aquilo que Jesus trouxe, o Evangelho, ele pode, né, acabar cooptando, pegando essa espiritualidade. Hoje nós estamos falando a respeito do que Jesus, qual é a resposta, irmãos, que Jesus Cristo dá na sua palavra para os homens, independentemente da sua religião. Qual é a resposta que esse amado Senhor, Ele nos dá? E por que será que a gente não consegue ter uma espiritualidade igual ao que a Bíblia diz? Você vai perceber, Marcos, em todas as igrejas você vê que tem alguma coisinha diferente uma coisa da outra, né? E você vê que a cada dia que passa, mais igrejas vão surgindo. E cada igreja que surge, ou ele acrescenta, ou ele diminui, ou ele deturpa. Acrescenta, diminui ou deturpa. Por que será que acontece isso, Marcos, né? E a Bíblia é tão clara, não é clara, Marcos? Eu não sei se você que está me ouvindo, a Bíblia é tão clara que a gente acaba achando que não é verdade por ser tão claro e tão simples. Na verdade, a Bíblia Sagrada foi escrita para que uma criança pudesse entender. Exatamente. A Bíblia, a hora que eu entendo, tanto que um dos textos que a gente cita, o texto que Deus revelou essa coisa, revelou a sua palavra principalmente aos pequenos, e às vezes Ele as escondeu dos sábios e entendidos. E isso não é que os pequenos não são sábios e entendidos, mas eles são sábios o suficiente para saber que Deus, Ele é soberano sobre a sua escolha, Ele é soberano sobre a sua palavra, e não nós. Mas à medida que nós estamos num grupo de pessoas estudando a palavra, nós, pelos nossos interesses, nós queremos moldá-la à nossa realidade. Então nessa hora nós devemos nos tornar pequenos para saber que a gente não pode alterar nada daquilo que Cristo colocou. Paulo mesmo, ele coloca, ele fala muito claro na sua palavra que se ele mesmo, ou até um anjo, quisesse colocar um outro fundamento que não fosse Jesus Cristo, que ele ou esse anjo, quer dizer, e Paulo, ele tinha uma autoridade para falar, naquele momento ele tinha uma autoridade para falar, porque ele conhecia profundamente Jesus, ele se encontrou com Jesus, né? Jesus se encontrou com ele, ele que conhecia, e Paulo, ele conhecia muito forte a palavra, que ele fala que ele era judeu, e judeu do grupo dos fariseus, que eram os mais rígidos quanto à palavra, e ele mesmo coloca que se qualquer um quisesse mudar esse fundamento, que é Jesus Cristo, que se fosse considerado como anátema. Maldito. Maldito. Quer dizer, maldito é você que muda a Escritura. Exatamente, maldito qualquer um que muda a Escritura, porque ao mudar, ele está arrastando um monte de pessoas para a destruição, né? Ele pode estar levando pessoas que poderiam conhecer a verdade, essa verdade de Jesus, a se desviarem dessa verdade. Então essas pessoas, elas seriam consideradas como malditas, né? E essa questão maldito, quer dizer, anátema, entregue à maldição, que é na verdade pessoa fora da graça de Deus, quer dizer, está sem a cobertura de Deus.
A partir do momento que você muda, você pode ser o maior entendido, teologicamente, historicamente, geograficamente até da Terra prometida, já pode ter viajado um montão para lá, né? Montão pra lá. Mas você, muitas vezes, se acha na autoridade de querer mudar alguma coisinha. E quando você muda essa coisinha, você passa do estado de bendito para maldito. Isso é, muita gente vai atrás de você. E você leva muita gente para o buraco. Por que algumas igrejas, elas dão muito a ênfase a algumas coisas na Bíblia Sagrada e não dão a outras? Por exemplo, uns dão ênfase à prosperidade, né, Marcos? Porque prosperidade você tem que ter. E outros dão ênfase à pobreza. A ênfase é a pobreza, quer dizer, é aos extremos, aos polos extremos, né? Ele ou é bipolar, esse crente bipolar, né? Ou liga às vezes, né? O que é rico, então é porque Deus o abençoou. E o que pobre, o pobre é porque Deus não o abençoou. E na prática, essa questão de ser rico ou ser pobre nada tem a ver com a espiritualidade. Jamais. Né? Mas por que as igrejas ligaram isso hoje? Porque aí fica fácil e é o que o homem busca hoje. O homem busca hoje a sua satisfação. Então ele quer a sua satisfação momentânea, é agora, é já que ele quer essa satisfação. Enquanto Deus, ele procura em nós um crescimento. A gente tem que entender o plano de Deus fora dessa realidade que a gente vive. Porque se eu esperar só nessa vida, que o Paulo mesmo fala, né? Se eu esperar só por essa vida, só nessa vida, né? Só nessa vida, eu sou o mais pobre de todos, eu sou miserável, sou miserável, né? E, Marcos, e que essa confusão toda das igrejas, é possível conhecer a Deus de verdade? Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje nas igrejas é o seguinte: a gente segue uma igreja, segue um dogma, segue uma seita, ou segue até mesmo uma heresia, a gente segue tudo. A gente não se preocupa se a gente está conhecendo a Deus com aquilo. Não é? E aqui nós temos aqui um texto bíblico, né? Que é de Mateus 11, 25, 27. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, é importante você fazer essa pergunta: o que eu estou seguindo está me fazendo conhecer a Deus? Esse é um grande problema, né, Marcos? Porque o pequeno, como acabamos de dizer aqui, é aquela pessoa que aceita a palavra como ela é, como ela é apresentada. O sábio é aquele que acha que tem com a sua filosofia, o entendimento, que quer mudar alguma coisa, né? Para adaptar ela à minha vida, não é isso? E aquele que acha é aquele que busca de coração. Quando uma pessoa, ele chama Deus pelo seu coração, ele tem no seu interior a simplicidade de querer achar Deus, ele vai achar, porque é esse que Jesus acha, aquele que quiser o achar de coração, mesmo que ele ainda não conheça esse Deus. Paulo, quando ele chega na Grécia, ele vai, e lá eles tinham muitos deuses que ele adorava, e quando ele vai lá para um lugar que está sem nenhuma estátua em cima, e que está o Deus desconhecido, Paulo fala, eles têm vontade também de conhecer um Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não fazem uma imagem, esse é o Deus, porque Deus não quer que faça imagem dele. Deus não quer que faça imagem de nada, porque senão eu passo a adorar uma imagem e não adoro ele em espírito e em verdade. Aí eu começo a colocar numa imagem todas as minhas vontades, os meus desejos, as minhas culpas, eu descarrego numa imagem. Quando Deus, ele não é uma imagem, ele é o Todo-Poderoso que está em todos os lugares, onisciente, onipresente, conhecedor de todas as coisas, e aí ele conhece o meu coração. Então, quando eu tenho um coração simples, eu vou buscar a verdade. Imagem somos nós, né, Marcos? Nós somos a imagem e semelhança dele. Agora nós criamos uma imagem de Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Porque nós somos hoje seres caídos. Nós somos seres
muito dependente de Deus e muito necessitado de Deus. Aí o que acontece? Eu tomo consciência de que sou espiritual, mas ao mesmo tempo não quero buscar uma espiritualidade. Aí então eu começo a criar uma filosofia. Eu leio um pouco da Bíblia, eu leio um pouco do Alcorão, eu leio um pouquinho do livro do Evangelho Espírito Kardecista. Eu sento na mesa de um cartomante, deixo tirar uma sortinha aqui. Quem sabe, eu gosto de fazer aquela sortinha. Ou até eu pego lá uma caixinha de versículos e só tiro, né? Boas novas. Mas eu acho que o cristão hoje tem essa ideia, né? De búzios, né? Você vê que a gente é tão espírita nesse sentido, que outro dia eu estava falando com uma menina, né? Uma garota, a gente conhece ela há muito tempo, e ela trabalha numa livraria. Eu falei para ela assim, a gente podia desfazer essas caixinhas de promessas, né? Ela falou, não, pelo amor de Deus, que eu preciso vender a caixinha de promessas. É uma brincadeira que a gente fez ali na hora, mas ela entendeu, também entendi. Mas o crente gosta de jogar o búzio, não é? Ele gosta de... A gente não perdeu esse negócio do espiritismo de jogar o búzio, porque você pode ver na caixinha de promessa, todas as promessas que tem ali, não tem a exortação, não tem a chamada de atenção, não tem aquela coisa toda que a gente vê na palavra de Deus. Então o grande problema é que eu crio um Deus e moldo as promessas dele. Aí ali eu vou achar só versículo que mais tem a ver com uma confissão positiva, porque é só coisa positiva que eu tenho, e eu começo a pôr a mente naquilo e não Evangelho é autoajuda, na verdade, né? Autoajuda. Quer dizer, autoajuda, quer dizer, eu trago o Evangelho para mim e crio para mim o quê? Uma autoajuda cristã evangélica. Hoje nós vemos muito isso nos cultos, né? Você vai vencer. E como eu corrijo tudo isso, pastor? Qual o jeito para mim chegar e estar no caminho certo? Eu vou para a palavra. Volto para a palavra. A palavra escrita que está na minha mão. Que nós estamos num país que ela é livre, que eu posso ler. E talvez por ser muito fácil. A gente fala assim, né, é tão fácil demais que eu acho que é até mentira. Deixa lá empoeirando. Deixa lá empoeirando. Vamos ver o que o pastor está falando lá, que talvez seja verdade o que ele esteja falando. Ele está falando com tanta ênfase que é verdade o que ele está falando. E aí você incorre um grande... Aí eu seguir Cristo, eu estou seguindo um homem, ou uma entidade, ou uma igreja, ou qualquer... Sem conferir na palavra. Sem conferir. Então é importante você voltar à palavra, tá? E que Deus possa te ajudar muito nisso, né? Porque não é fácil você voltar à simplicidade depois que você complicou. O próprio Salomão, ele fala assim, que os homens inventam inventos, né? Pega tudo que é de Deus e inventa inventos, né? Cria inventos. E aí depois você voltar atrás, depois que você já pegou algo e determinou que aquele algo é uma coisa certa para você. E aí? Mas a palavra diz que você tem que se converter. O que é converter? Se eu estou totalmente errado, eu mudo. O que é uma conversão? Não é um simplesmente desvio. Eu me converto. Eu estou indo para um lado e eu vejo que eu estou errado e vou para o outro. Volta para a palavra. É possível conhecer a Deus através dela. E a palavra real é Jesus na sua vida. A Bíblia Sagrada é uma escritura, Jesus é a palavra. E quando você volta para a palavra, então você começa a ter uma surpresa imensa na sua vida. Sabe que surpresa? Você começa a sentir Deus trabalhando e tratando com a sua vida. Nesse momento, quero convidar você que tem acompanhado a gente tem feito aqui um trabalho sério, um trabalho gostoso, a estar com a gente agora no momento de entrar diante do trono de Deus, de entrar na sala do trono, que é a oração. Eu gostaria que você depositasse agora toda a sua ansiedade, toda a sua dor, tudo aquilo que tem tratado você como se fosse um animal na face da terra, aquilo que tem deturpado a sua vida. Então eu quero que você agora coloque-se na presença de Deus e vamos pedir a Deus que entre com milagre na sua vida. Senhor nosso Deus, nesse momento, em nome de Jesus, a esses ouvintes, essas pessoas que têm nos visto, têm nos assistido em todos os lugares, aqui na região de Piracicaba e também, ó Deus, em toda a internet, que o Senhor abençoe essas famílias, abençoe essas vidas, cure as doenças, alivie as suas mazelas. Senhor Deus, eu te peço agora, abençoa, Senhor, todas as pessoas, desde as crianças pequenininhas até as pessoas idosas,
que têm estado com a gente, abençoa elas, no nome de Jesus Cristo, a qual é o caminho que nós temos seguido. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a eles e multiplique sobre eles a tua bênção, em nome de Jesus.